Então, bom dia a todos. Meu nome aqui é professor Rafael Mânica, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade, e eu vou apresentar hoje uma visão mais de um usuário da modelagem hidrodinâmica, né? E o que a gente precisa em relação aos dados altimétricos, né? Para permitir fazer essa modelagem. Então, eu faço parte dentro, uma das minhas atividades, eu faço parte da equipe do Programa de Gestão Ambiental do Porto de Porto Alegre, tem toda a equipe aqui do lado, que a gente trabalha com essa modelagem, principalmente dos corpos hídricos aqui do Rio Grande do Sul, principalmente o nosso Rio Guaíba, e em convênio com a Porto CRS. Então, primeiramente agradecer o convite, né, de estar mostrando aqui um pouco das nossas necessidades que a gente precisa para fazer a modelagem. Então, os tópicos abordados, eu vou falar um pouquinho só sobre modelagem hidrodinâmica. Não sei, o público que está presente pode ser bem interdisciplinar, então vou falar rapidamente disso, os programas que a gente usa, e depois da importância desses dados altimétricos para o que a gente faz aqui no nosso dia a dia. No fim, mostrar um pouco as comparações, resultados e os problemas que às vezes a gente encontra nisso, e umas considerações finais. Então, a modelagem hidrodinâmica, para quem não sabe, é uma ferramenta, né, que pode ser física, com modelos físicos, ou computacional, que simula o comportamento das águas em corpos hídricos, né, principalmente rios, lagos e oceanos. Então, aqui eu botei um exemplo bem genérico, Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte, que é bem no centro da cidade. Como é que eu posso entender como é que se dá o deslocamento das águas lá, se tem alguma corrente, se não tem, e assim por diante. Poderia também trabalhar com aplicações diversas, como qualidade da água, transporte de sedimentos, entre outros. Mas a modelagem, hidrodinâmica, ela é importante, né, para entender os fatores que trabalham no escoamento, principalmente o que está alterando ali, e se eu quero propor alguma solução ou modificação naquele corpo d'água. Então, alguma dragagem, algum lançamento de esgoto, alguma obra fluvial, alguma marítima, que nem aqui está mostrando do lado a simulação de uma abertura de um canal, um novo canal na Lagoa dos Patos, o que seria a modelagem numérica hidrodinâmica, né? Entende bem e consegue nos dar uma boa visão de engenharia sobre isso. E o que seria essa modelagem hidrodinâmica? Né? A representação, quando numérica, a representação das equações de conservação de massa e dinâmica, que tu pega aquele corpo hídrico e tu tenta entender praticamente partícula a partícula, ou pedaço a pedaço do teu corpo hídrico, como mostra aqui a figura ao lado, que a gente divide um corpo hídrico aqui genérico em pedaços, né? Dá uma fatiada neles e tu tenta entender como é que se dá as equações do movimento. E normalmente é utilizado métodos numéricos de resolução. Então, diversos tipos de métodos numéricos podem ser utilizados com o auxílio do computador. Então, ao longo dos anos, principalmente dos 50 anos, inúmeros modelos, né, acadêmicos e comerciais vêm fazendo isso. Então, aqui eu listei alguns, e normalmente rios com uma abordagem unidimensional e lagos e oceanos com abordagem bidimensional, né? O que seria essa abordagem bidimensional? Principalmente quando tu tem corpos d'água com dimensões horizontais predominando sobre a vertical, e aí vamos trazer para o Rio Guaíba, né, e para a Lagoa dos Patos, que são rios com 10, 15 metros de profundidade, quilômetros de largura, principalmente a Lagoa dos Patos, que é 8, 9 metros em média a profundidade, e 300 quilômetros, 40 quilômetros de largura, 300 de comprimento. Então, ali eu tenho que usar uma abordagem bidimensional, ou seja, para entender como é que se dá as velocidades nesse corpo d'água e como é que se dá o nível nesse corpo d'água. Isso é um modelo hidrodinâmico de correntologia. Ok? Eu vou falar um pouquinho mais dos modelos que eu uso
dos comerciais ou acadêmicos que eu uso, que é o Tá IPHA. no conteúdo. Tem alguém falando no fundo aí, por favor. Então, eu vou falar mais do IPHA que aqui foi desenvolvido no nosso instituto, e também do CIS-Bahia, que é desenvolvido na COP do Rio de Janeiro. São modelos de correntologia bidimensionais que trabalham com velocidades e níveis. Então, vamos trazer um pouquinho mais para o Rio Guaíba e Lagoa dos Patos, no contexto da cheia de 24, né? O que a modelagem hidrodinâmica pôde contribuir? O que ela melhorou? Está aqui uma foto da cheia, e o que a gente não vê aqui é uma definição. Onde é que está o Rio Jacuí, Caí, Sinos, Gravataí? Parece que é tudo um corpo d'água único aqui sobre o delta do Jacuí e sobre a cidade de Eldorado, que desapareceu nessa foto, por exemplo. Então, entender o que aconteceu ou como o escoamento interagiu com a cidade, né, é uma das tarefas. E a gente tentou trabalhar nisso aí durante a cheia para entender o fenômeno que estava acontecendo, né? Especialmente, vimos que até a região do Delta ela é diferenciada em relação ao resto do Guaíba. Simular esse fenômeno para ver se tem algum efeito em algum outro ponto da cidade. E também o pessoal aqui do IPH, meus colegas do IPH, trabalharam na previsão, né, do nível para identificar e até auxiliar a população, indicando qual seria a cota, também com uma outra modelagem hidrodinâmica. Então, nesse contexto, a modelagem entra com uma ferramenta bem auxiliar, né, para tentar entender e agora trabalhar na resiliência também. Então, dentro dessa modelagem, qual a importância dos dados altimétricos, né? Então, a gente precisa nível para topografia e batimetria. Então, para eu entrar no meu modelo, eu tenho que dizer qual é as cotas envolvidas ali do meu terreno e a batimetria do meu corpo hídrico. Eu tenho que ter dados medidos numa rede brasileira, ou estadual, ou municipal, para poder entrar como condições de contorno para fazer as simulações. Então, esse dado é importante para eu poder gerar simulações. E depois que eu gerei as simulações, eu preciso validar, calibrar e validar, né, o meu modelo para ver se ele está dando o resultado correto. Então, aqui foi uma das algumas tentativas que a gente fez, o dado medido em azul, o simulado em verde, ainda não tinha chegado no ponto ideal a modelagem, tinha que fazer alguns ajustes. Então, especificando um pouquinho mais nível para topografia, essa foto aqui que está acima aqui à esquerda, ela é o rio encaixado, o rio que não extravasou, um rio numa condição normal. Provavelmente hoje está acontecendo isso lá no Guaíba. E eu vou lá no meu modelo, que aqui tá aqui embaixo, e ponho água somente, né, dentro dessa calha do rio. Então, essa simulação aqui é tranquila. Mas voltando à mesma foto anterior, aquela da cheia, e aqui, como é que eu posso fazer essa simulação? Eu preciso agora incorporar. Aqui no delta, à esquerda é Eldorado, à direita eu preciso botar a zona norte de Porto Alegre, o centro de Porto Alegre, eu preciso botar alguma outra região metropolitana, eu preciso colocar Guaíba, eu preciso botar a Barra do Ribeiro, e aí eu preciso dados para o terreno. Então, e esse dado tem que conversar com a batimetria, né? Que a batimetria é justamente esses pontos azuis que estão aqui dentro, que eles têm que estar numa mesma referência. Então, níveis para batimetria, por exemplo, o outro programa que a gente usa, o IPHA, ele trabalha com nível de redução das cartas náuticas. Então, para o Guaíba, 41 centímetros, depois o que está acima do nível de redução a gente chama de nível de água, e a soma das duas me dá a coluna de água. Então, também aqui, dependendo da referência que se usa, pode se perder ou não. Então, como usuário, eu estou bastante interessado, né, nesse workshop, para a gente ver se consegue uma uniformização desses valores. Passando depois para os níveis fluviométricos ou linimétricos para condições de contorno. Basicamente, a modelagem hidrodinâmica requer uma condição de montante, né, que é entrada, que eu chamo, e uma condição de jusante, que é saída. E eu posso combinar nível ou vazão.
nível na entrada, nível na saída, vazão na entrada, nível na saída, nível na entrada, vazão na saída, ou vazão na entrada, vazão na saída. Basicamente, a gente faz o amarelo aqui, vazão de entrada e nível da saída. Então, no Guaíba, pegando a modelagem do Guaíba, eu preciso das vazões do Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí, que durante a cheia, a equipe aqui de hidrologia conseguiu, dos meus colegas do IPH, conseguiram passar esse valor, então a gente conseguiu fazer essa entrada de dados, também estimada, mas eu precisaria o nível lá na saída do Guaíba, que é em Itapuã. E esse valor não tinha porque tinha sido estragado no evento anterior, lá de 2023. E na Lagoa dos Patos, eu entro com vazão ali no gasômetro, que é no Guaíba mesmo, essa água entra e vai lá até Rio Grande, nos moles, que lá eu conseguia nível. Então, para a Lagoa dos Patos, até durante a época da enchente, a gente conseguiu simular melhor a Lagoa dos Patos. O que que eu fiz para conseguir esse nível verde aqui de jusante de Itapuã? Eu fui para a minha simulação de Lagoa dos Patos, esse ponto aqui, simulei ele, aqui em azul que entra no gasômetro de nível, e aqui em verde o que passava lá em Itapuã. Peguei esse dado em verde aqui e joguei nessa simulação, e o que vocês estão vendo aqui é o resultado de uma dessas simulações. Porém, simular sem dados de nível é uma simulação que pode ser até imprecisa e não está correta representando bem. Então, essa nossa simulação aqui gerou um resultado ok, mas poderia ser muito melhor se a gente tivesse uma informação mais adequada. Graças a Deus, depois da enchente, já foi, como se diz, solucionado esse problema de Itapuã que tinha problemas. Pelo menos de setembro para cá temos dados contínuos, né? Aqui agradecendo a equipe também do PGA Poa e o TideSat. Que pelo menos um dado agora a gente já tem e a gente pode calibrar e melhorar as simulações, né? E depois que eu faço a simulação, eu preciso calibrar e validar. Então, aqui vocês estão vendo o nível à direita e a velocidade à esquerda. Botei o de velocidade junto, tem a data aqui embaixo para ver. Daqui a pouco chega no pico. Ó. O da esquerda aqui vai chegar no pico agora, vai ficar amarelo aqui, em torno quase de 5 metros e pouco, bem no gasômetro, foi o pico. E aí eu tenho que pegar os diversos pontos da rede, que até o plano RS já está aumentando essa malha, tanto no Guaíba ou na Lagoa dos Patos, né? E o que a gente espera é que essa malha seja a maior e também inclua dados de vento que eu preciso para simulação hidrológica, até não falei muito aqui, foquei mais no nível, né? E aí a gente pega esse dado aqui e aí a gente vai para a próxima etapa, ou seja, o que a gente fez no computador, está valendo ou não? Então, quando a gente encontra a mesma referência vertical do dado disponível nas redes, eu faço a comparação direta. Então, por exemplo, aqui comparando com os dados do TideSat, que são a mesma referência, eu consigo ver se a minha simulação aqui em amarelo está batendo com o dado medido na Ilha da Pintada, na região do gasômetro, na cidade de Guaíba ou aqui a gente chama a zona sul da cidade, no Clube Veleiros. E aí, com esse dado, a minha comparação é direta, tá ali uma pessoa feliz, porque é um passo a menos que a gente faz, né, no processo. Ou seja, eu consigo pegar aqui, corrigir algum dado, eu estou com uma distorção ali, o modelo não está representando melhor aquela área, o que pode ter acontecido, o que não pode, ou o contrário, tá batendo legal, né? Tá simulando bem essa parte. Então, a referência vertical é muito importante nesse ponto. E aí eu vou para simulações lá da Lagoa dos Patos e pego o dado da rede nacional aí, lá, por exemplo, do Laranjal, que está em vermelho aqui, lá em Pelotas, Laranjal lá em Pelotas, que é a linha vermelha, e vou comparar com as minhas simulações. Eu tenho 3 simulações, azul, amarela e preta. E eu tenho sempre aqui um questionamento. Qual é a referência que usa lá nessa estação Laranjal da ANA? Então, nem sempre usa a mesma referência que o meu modelo usa, mas aí tudo bem, eu tenho que me adaptar, né? E às vezes é muito difícil entender qual é a cota que ela está trabalhando. Muitas vezes o pessoal da nossa equipe aqui nos ajuda, especialmente a resolver esse problema. Então, para o usuário aqui, que sou um usuário de modelagem, fica mais difícil essa definição, e se tu está numa situação de crise, é mais complicado.
Por isso que uma espécie de padronização é importante. Bom, por fim, minhas considerações finais aqui bem breves, né, que os modelos físicos ou numéricos são ferramentas interessantes quando bem calibradas, precisam de dados confiáveis, isso para todas as áreas da engenharia, digamos assim. Nível, né, altimétrico aqui para modelagem é fundamental em todos os aspectos, desde a construção do teu representação do teu modelo até o resultado final. E as diversas referências verticais que a gente encontra, eu mostrei uma ali apenas, mas é mais complicado do que isso, não ajudam no processo. Então, ou a gente define bem, uniformiza isso, ou divulga melhor, né, essas referências, uma referência mais direta, e eu acredito que uma dos produtos desse workshop vai ser justamente isso, tentar unificar ou tentar encontrar a melhor maneira de apresentar, né, unificar ou apresentar essas diferenças de uma maneira mais fácil para quem usa. Ok? Então, agradeço o convite, acho que fiquei dentro do tempo e estou aberto a perguntas aí. Muito obrigado. Não estamos escutando. Obrigada. Nós temos uma pergunta. Você poderia retornar no primeiro slide, por favor? O Everton, aqui do IBGE, ele perguntou. é, Tá, estou retornando. a rede hidrometeorológica prevê a implantação de marégrafos ao longo de toda a costa do Rio Grande do Sul, de forma similar ao que já ocorre em Santa Catarina com a IPAGRE. Além disso, há planos para outras plataformas de observação do nível do mar na região? Ah, bom, não é bem a minha área saber se vai ter outras plataformas de observação do nível do mar na região, tá? Mas para mim, como usuário, quanto mais dados eu tiver da costa, né, das variações que acontecem na costa, principalmente se eu estou simulando a Lagoa dos Patos, que tem conexão direta com a costa, ou algum outro rio que desemboca no mar, né? Quanto mais dados tiver referenciados ou dentro de uma linha, melhor para quem usa, né? Para quem for usuário dessa modelagem hidrodinâmica. Então, por exemplo, aqui no primeiro slide foi um trabalho que até a gente participou lá junto com o pessoal do Rio de Janeiro, que a gente abriu numericamente um canal novo da Lagoa dos Patos para a costa. Se tivesse um dado mais preciso aqui nessa região norte, porque lá nos moles de Rio Grande é ok, né? A informação é bem disponível lá, principalmente por causa do porto. Mas, por exemplo, se eu tiver mais dados aqui em Tramandaí, por exemplo, usaria dois dados diferentes, duas séries de dados diferentes e a gente faria o, o estudo um pouquinho diferenciado. Então, para nós, quanto mais dados tiver, é melhor, porque tu tem essa informação e aí tu consegue implementar nos modelos. Não sei se tem mais alguma pergunta. Aqui, vou verificar se tem mais alguma pergunta. Aqui o RecRA seria um software capacidade. Sim, com certeza. E foi usado, né? O RecRA seria um software capacitado para realizar modelagem, como que o senhor realizou durante o momento da crise ambiental? Sim, tanto que os meus colegas aqui do IPH utilizaram, né, com muito sucesso, principalmente para previsão. Se ele responder 2D, melhor ainda, né? Se ele for
É uma abordagem mais unidimensional também. Mas, com certeza, a RecRAS é uma ferramenta muito poderosa. Assim como todas as outras, né? Óbvio que eu falei mais das que eu usei por familiaridade, é as que a gente usa aqui no coisa, mas não impede que outra ferramenta seja usada. E essas ferramentas, independente da ferramenta, que é importante destacar, é que todas vão precisar dos mesmos, praticamente dos mesmos dados. Um modelo pede uma coisa a mais, um modelo pede uma coisa a menos, mas praticamente não escapa disso, né? Então, esse é, é o foco aqui, né, dos dados altimétricos para a modelagem hidrodinâmica. Todos vão precisar disso, independente do modelo comercial ou acadêmico que se usa. O Guilherme, o apresentador da manhã e parte da manhã, está presente aí, Guilherme. Eu gostaria de encaminhar aquela pergunta, até que o Rafael também respondeu parte ali, né? Que é a questão que a rede hidrometeorológica prevê a implantação de marégrafo ao longo de toda a costa do Rio Grande do Sul, de forma similar ao que já ocorre em Santa Catarina com a EPAGRE. Além disso, há planos para outras plataformas de preservação do nível do mar na região. Você, Guilherme, por favor. Bom, por parte do governo do estado, as iniciativas são de ampliação da rede de monitoramento dentro do estado, compreendendo as lagoas costeiras, a Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, não nas áreas oceânicas ali, né? Na costa não temos ainda nenhuma iniciativa de implantação de estações de monitoramento, né? Eu tinha mostrado ali no slide, as principais tem algumas em ambiente costeiro, mas dentro das lagoas ali.